ano, sempre como titular, atleta com histórico de jogar pela seleção do seu país. O Vasco fica muito feliz pelo retorno dele, inclusive, à seleção do Chile, após 2 anos da convocação anterior, atleta que já disputou também Copa América pela sua seleção. E a gente entende que é mais uma opção que a gente traz para o nosso grupo de trabalho, que pode nos agregar na qualidade técnica, pode nos ajudar nesses desafios do final do ano agora e nas próximas temporadas. Contrato inicialmente pelo prazo de 2 anos, com a possibilidade de extensão por 6 meses, a critério do Vasco. Então, formaliza aqui agora a chegada, Jean. Seja bem-vindo ao Brasil, ao Rio de Janeiro. No primeiro dia de sua chegada, já foi muito feliz, porque você já teve a notícia da convocação para a seleção, que a continuidade da sua passagem pelo nosso clube seja muito positiva. E aí fica a critério aí da imprensa como é que a gente dá o prosseguimento. Se a gente para, faz as fotos. Aí a gente abre para as perguntas. Aqui, ó. Faz com o número agora, por favor. Jean. Depois só mexe, por favor. Pessoal, vou pedir que as perguntas sejam feitas bem devagar para ele entender, tá bom? Jean, bem-vindo. Me chamo Tébaro, sou do Grupo Globo. O Marcelo já explicou um pouco para a gente o motivo da escolha de ser chamado de Jean Davi ou David em vez de Jean Menezes. Mas como é a primeira pergunta, eu queria que você explicasse melhor como é que foi essa escolha, como é que foi essa conversa dentro de casa para colocar o sobrenome da sua mãe em vez de seu pai, e também se apresenta um pouco para a gente, para os torcedores que não te conhecem, como é que são suas características, em que posição você prefere jogar, por favor. Sí, muchas gracias por la oportunidad de venir a defender estos colores. Me siento muy, perdón, muy emocionado. Quiero hacerlo de la mejor manera, ayudar al equipo a estar donde se merece, que es en los primeros lugares, logrando títulos, jugando Copa Libertadores. Entonces ahí va el tema, ¿por qué decidí Jean David? Porque mucho tiempo ocupé el apellido de mi padre y sentí feo porque no llevé el de mi madre también. Entonces ahora, por un tema de neutralidad, preferí llevar el nombre Jean David, que es también porque la mayoría de mis amigos me llama así. Entonces preferí cambiarlo y después en cualquier entrevista, cualquier cosa, darle el reconocimiento tanto a mi padre como a mi madre, dando mi nombre completo. Y el tema de las características, soy un jugador que puede desempeñarse tanto por izquierda como por derecha, que le gusta ir siempre hacia adelante, pero prefiero jugar a perfil cambiado por la izquierda para tener un mayor desempeño, y también me acomoda más ahí por mi perfil, que siempre voy hacia adentro, donde puedo rematar o asistir a algún compañero. Boa tarde, Santana. Boa tarde, Jean. Eu sou o Thiago, da TV Band. Jean, a gente viu que você esteve aqui em São Januário, segunda-feira, no jogo contra o Atlético Paranaense. A gente sabe que a torcida do Vasco é muito fervorosa, costuma apoiar bastante a equipe. Queria saber qual foi a tua impressão do torcedor vascaíno em São Januário naquele dia, e se você está à disposição para jogar amanhã. Sí, me tocó estar aquí hace 2 días
La verdad que me dejó una excelente impresión ver cómo la afición apoya al equipo, cómo se vivió el partido ese día, lo intenso que son, que están todo momento cantando. Ya me había tocado sufrirlo anteriormente, si no me equivoco, el 2018 en Copa Libertadores, y la verdad que sí se siente la presión de la gente cuando te grita, y espero esta vez tener todo el apoyo de la gente a mi favor. Boa tarde, Jean, Dieguinho do canal Futebolaço Vasco, Futebolaço Podcast. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro. Me tocou a forma como você falou do seu pai e da sua mãe. Parece que você tem uma relação muito bacana com os seus pais. Se puder falar um pouquinho da importância deles na sua vida, até para a gente entender um pouco mais do teu perfil, e fala para a gente também do porquê que você aceitou vir a jogar no Vasco da Gama. Você também estava numa liga importante, que é a Liga Mexicana. O que te tocou para poder aceitar a proposta do Vasco? Obrigado. Muchas gracias. Sí, tengo una muy buena relación con mis padres. Gracias a Dios los dos están vivos, entonces cada vez que puedo hablar con ellos, siempre trato de darles las gracias, que ellos son parte principal de lo que he podido lograr, porque siempre me apoyaron desde muy niño. Entonces creo que son parte fundamental en todo esto. Entonces, como te comentaba, poner el apellido de uno y no del otro, lo sentí muy feo, por eso quiero tener una neutralidad. Y también cuando me llegó la propuesta de Vasco, obviamente era un club que ya había conocido, me había tocado enfrentarlo, y que también venía siguiendo por el tema de que estaba Gary Medel, Pablo Galdames, y ver todo lo que hicieron el torneo pasado, la forma que levantaron, la verdad que me sorprendió muchísimo, y eso también fue una de las cosas que me motivó a venir. Olá, Jean, Marcelo. Jean, seja bem-vindo ao Vasco. Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria saber de você, né, você falou do Vasco, já vinha acompanhando, né? O que você sabe do Vasco da Gama? E também o fato dos jogadores que você já conhecia, por exemplo, o Vasco tem 2 jogadores muito conhecidos mundialmente, né, Payet e Coutinho. Como é que foi o contato com eles? E também outros jogadores que vêm fazendo muito sucesso ultimamente no próprio Vasco, o Verratti, que é um argentino. Costuma ter muitos estrangeiros. Como é que foi a sua recepção e esse seu panorama junto aos companheiros? Se me permite, ao Marcelo também, você está apresentando um reforço. A gente pode esperar outros reforços até o dia 2 de setembro? Obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Muchas gracias. Sí, es un equipo muy grande, donde jugaron figuras internacionales. La verdad que me siento muy emocionado. Y como tú dices, hay muchos extranjeros que eso te ayuda mucho con el tema del idioma, a entenderte mejor, tanto fuera como dentro del campo. Y ya me tocó compartir con los compañeros en el vestuario, en entrenamiento, entonces la verdad que me siento muy cómodo y espero hacer historia acá en el club, ganando títulos y haciendo goles, asistencia y todo lo que se espera de mí. O Vasco contratou até agora 5 atletas na janela de transferência. Se eu não estou enganado, os clubes que mais contrataram 7 atletas até agora, e apenas um clube contratou um jogador, quem menos contratou. Se houver possibilidade, o Vasco ainda talvez traga 1 ou 2 jogadores na atual janela de transferência, desde que os atletas, no nosso entendimento, sejam atletas que qualifiquem um grupo de verdade e não uma tentativa de justificar uma contratação eventual. Atletas que agreguem de verdade e qualidade nessa época e na época seguintes. Boa tarde, Jean, boa tarde, Marcelo. Marcelo, eu queria saber de você se o Atlético Paranaense, depois do episódio aqui da última segunda-feira, procurou o Vasco também, procurou você, por um pedido de desculpas ou algo no sentido, porque a confusão aconteceu para os dois lados. Né? O Vasco procurou, emitiu nota e foi legal. Aí, de repente, se você puder responder essa questão do Atlético ter procurado o Vasco ou não. Para o Jean, seja bem-vindo ao Vasco, canal Vasco Connection aqui deseja, boas-vindas. E queria saber como é que foi o seu contato com o técnico Rafael Paiva e com o grupo também do Vasco. Boa tarde, obrigado. Marcelo?
Depois do jogo, eu, enquanto funcionário do Vasco SAF e o presidente Pedrinho, do Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente conversou com o Paulo Tuori, diretor do Clube Atlético Paranaense. A gente depois externou aqui na coletiva o posicionamento do Vasco. O Vasco é reconhecido pelo trabalho sempre de inclusão, de respeito a todas as pessoas, a todas as instituições do futebol brasileiro. A nossa torcida se orgulha desse tipo de posicionamento, de ter uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro, e o que o Vasco pretende sempre é manter a boa relação com as equipes. Então, o que o Vasco tem para falar desse assunto é esse ponto. Assuntos administrativos a gente trata internamente, e eventual posicionamento do Atlético Paranaense cabe ao Atlético Paranaense. O Vasco responde pelo seu posicionamento, pela sua tentativa de sempre ter boas relações institucionais, mas o Vasco dentro de campo sempre vai estar preparado para qualquer contexto. E atingir, claro, os objetivos que a torcida deseja, que é avançar em fases e conquistar títulos. Buenas tardes. Ya llevo una semana acá en Brasil. Tuve la oportunidad de hablar con el técnico, con mis compañeros, y de a poco voy entendiendo un poco lo que me pide el entrenador, el esquema de juego y todo eso. Y como les dije recién, se hace un poco más fácil tener compañeros que hablen español. Entonces ellos también ahí me van ayudando un poco para poder adaptarme lo más rápido posible y estar a disposición del cuerpo técnico para jugar. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Marcelo. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Jean, você falou que está aqui já há uma semana. Como é que está sendo essa tua estadia aí, treinamentos, conversas com Paiva? Como é que está esse entendimento? E se você está pronto para... que estão chamando de guerra aí, que a gente aqui não está declarando guerra a ninguém, as notas estão partindo de lá, só está tendo resposta para esse jogo de amanhã. Marcelo, com esse clima todo que está se tornando para o jogo de amanhã, quais vão ser as providências do Vasco aí para poder se precaver? Para o Vasco é mais um jogo importante dentro do calendário do futebol brasileiro. A gente tem que estar preparado, um jogo eliminatório, um jogo decisivo, um jogo importante. O tratamento que todas as pessoas têm aqui em São Januário historicamente é conhecido, um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro. E eventual clima de, digamos assim, subir a temperatura, a estratégia de cada clube que tem. Às vezes tem clube que gosta de jogar para a torcida, para ver se consegue ter mais público dentro do estádio. O Vasco não precisa desse tipo de artifício. A torcida do Vasco sempre apoia, sempre se faz presente e sempre se faz com respeito a todos os clubes do futebol brasileiro. A história do Vasco é conhecida, cada clube tem o seu posicionamento. A gente responde pelo Vasco da Gama. A gente vai tratar todas as pessoas que chegam aqui em São Januário sempre com respeito, sempre com cordialidade, e se eventualmente houver algum risco ou alguma crítica, a gente vai verificar o que aconteceu e procurar sempre evoluir. Não ficar em conversa, em desgaste, que no nosso entendimento não justifica. Sí, como te dije, llevo una semana acá entrenando con exámenes, con el tema de cerrar bien lo de mi contratación. Recién ayer pude entrenar en el campo con mis compañeros, entonces me sentí muy bien, me sentí bastante cómodo. Entonces estoy a disposición, espero poder acompañar al equipo mañana y sumar un par de minutos para adaptarme lo antes posible y ya pelear un puesto de titular con mis compañeros. Buenas tardes, Jan. Bienvenido a Río. Quería hacerte dos preguntas súper específicas. La primera, ¿en este momento de tu carrera te llamó la atención o te causó sorpresa el llamado de Vasco da Gama? Y la segunda, más relacionada a Chile. Después de prácticamente 2 años vuelves a la selección. Hace algunas semanas te vimos hablar con Ricardo Gareca. ¿Nos podrías contar un poquito de este retorno a La Roja? No me sorprende que un club como Vasco se haya fijado en mí. La verdad que si uno hace las cosas bien, si en el club donde estás te preparas y juegas cada competición que te toca, yo creo que tarde o temprano un equipo se va a fijar en ti. Entonces lo único que queda es hacer las cosas bien, prepararte de la mejor manera y estar a disposición de entregarte al 100% al equipo donde estás y siempre va a estar abierta la puerta a ir a la selección. Como tú dijiste, hace una semana me había juntado
con el entrenador de la selección, conversamos mi tema, dijo que me había visto muy bien, entonces yo creo que ese es un premio a la entrega, al esfuerzo, al profesionalismo que uno da día a día, entonces no me llama la atención, creo que uno se prepara siempre para estar al mejor nivel y me tocó esta vez estar en la selección y poder ir a defender la camiseta de mi país. Boa tarde, Gabriel Rodrigues da Trivela aqui. Seja bem-vindo ao Vasco. Jean, você passou por clubes de menor expressão, a gente pode dizer assim, do Chile, passou um tempo no futebol mexicano e volta agora para o futebol brasileiro. Vem para o futebol brasileiro agora no Vasco, é um clube gigante, de massa, de torcida. Como você avalia a sua carreira até aqui e se o Vasco pode dizer que é o maior desafio da sua carreira, com uma torcida gigante, que você já viu como é aqui em São Januário? Sí, es un lindo desafío que yo también tomé la decisión de venir acá porque tengo ese pendiente de poder disputar un torneo internacional como es la Copa Libertadores y creo que acá tengo muchas chances de poder ir a ese torneo tan importante, entonces creo que espero aportar al equipo, ayudarlos y que en conjunto de todos podamos llegar a torneo internacional como es la Copa Libertadores y ganar títulos, que es lo más importante. Boa tarde, Jean. Matheus Guimarães do Lance. Você reencontrou um colega antigo de seleção chilena, Pablo Galdames, chegaram a jogar juntos na Copa América. Como é que foi esse reencontro com o Galdames? Como ele te recebeu e quais referências ele passou do Vasco para você? Obrigado. Sí, la verdad que es muy importante tener otro chileno acá dentro del equipo. Antes de venir me puse en contacto con él para preguntarle sobre la ciudad, sobre el equipo, cómo estaba, y la verdad que me habló bastante bien. También en México tuve a Luan García, que estuvo 11 años en el club, entonces solo me habló cosas buenas y ya tener esa referencia no me hizo pensarlo ni un segundo y poder venir acá creo que es un lindo desafío. Bom dia, Marcelo, Jean. Para o Marcelo, embora você tenha feito aquele posicionamento aqui depois do jogo, posteriormente ontem à noite o Vasco institucionalmente respondeu à nota oficial do Atlético e na nota do Vasco cita que o início da confusão teria partido dois jogadores do Atlético Paranaense, cita a questão de erros de arbitragem, mas mais especificamente sobre o fato da confusão, foi até uma imagem da nossa empresa do UOL, né, que mostra o início da confusão. Se vocês vão, de alguma forma jurídica, utilizar essas imagens, levar para frente essa questão. E para o Jean, bom, seja bem-vindo. O meu amigo falou sobre o Galdames aqui, mas muito recentemente quem estava aqui também é o Gary Medel, que você deve ser o seu amigo, né? Jogaram juntos na seleção chilena. E teve uma passagem marcante por aqui, os índios do Vasco gostavam dele, enfim, foi capitão aqui. Você chegou a conversar com o Gary Medel antes de acertar com o Vasco? Teve essa conversa? Obrigado. Muchas gracias. Sí, la verdad que con Gary tenemos muy buena relación, compartimos muchas cosas en la selección, entonces no tuve la oportunidad de hablar con él, pero sí con Galdames, sí con Luan, entonces son personas de mucha confianza que me hablaron cosas maravillosas del club y como te dije, también me había tocado enfrentarlo, entonces ya lo conocía un poco y el torneo anterior sí vi muchos partidos del equipo cuando estaba Gary con Pablo, la verdad que me llamó mucho la atención todo el ambiente que se vivía, cómo apoyaban al equipo, entonces me siento muy contento de estar acá y de poder defender estos colores y espero hacerlo de la mejor manera. O foco do Vasco, do Departamento de Futebol Profissional do Vasco, é o desempenho em campo. Seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. Nosso foco é fazer a melhor partida possível contra o Atlético Paranaense no dia de amanhã, contra o Vitória no domingo. A gente tem a pausa para a data FIFA. Tema de extracampo, de bastidores, a gente não pode deixar a gente perder o nosso foco. A gente tem conseguido reagir dentro da temporada pela dedicação
dos atletas, dos funcionários, da comissão técnica. O Vasco fez mais uma boa partida no início da semana. A gente conseguiu reagir de uma situação adversa. A gente tem conseguido se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe a expectativa que a torcida tem de finalizar bem a temporada, de finalizar bem a Copa do Brasil. E a nossa energia vai ser canalizada nesse desempenho dentro de campo. O que a gente quer focar muito é no desempenho dos atletas, é dar a melhor condição aos funcionários para eles poderem trabalhar com tranquilidade. O foco do futebol profissional do Vasco é esse. Boa tarde, bem-vindo Jean e boa tarde também Marcelo. Vou começar com o Marcelo. Você falou há pouco sobre a questão do Vasco no mercado, sei que você não pode detalhar muito, mas queria que, se fosse possível, você explicasse um pouco do que tem sido a postura do Vasco nesse mercado. A torcida destaca algumas lacunas, como é que tem sido a leitura interna das oportunidades do mercado. E ao Jean, primeiramente, novamente bem-vindo. E aqui no Brasil, a gente acaba não tendo muita ciência do que foi a sua carreira, um mercado que você jogou que acaba não sendo muito visto por aqui. E para entender um pouco melhor sobre você, eu queria saber se você tem alguma referência no futebol, seja na forma de jogar, seja sua maneira de se portar profissionalmente. Hay que preguntar lo de las características o... Quer repetir só o finalzinho? Estou falando tudo em português, né? Ah, sí, sí. Sí, soy muy fan de Messi, la verdad que me gusta mucho la forma de jugar de él, cómo regatea, que siempre va para adelante y en el tema mental siempre está un paso adelante de todo. La verdad que trato mucho de ver cómo él juega, cómo se mueve y creo que es un referente para mí. No quiero decir que juegue igual que él, pero sí es muy inteligente, entonces también es muy bajo de estatura y creo que esas cosas a uno le ayuda mucho, el pensar antes, el saber qué hacer cuando te viene un rival. Creo que esa parte es fundamental para mí y es lo que me trato de fijar siempre en él. Tranquilo, sobre o mercado de transferência. Quer falar? Não, tranquilo. Sobre o mercado de transferências, a gente vai ter uma coletiva quando tiver fechado a janela para poder falar mais de maneira detalhada. Eu sempre entendo a expectativa dos torcedores por contratação. O torcedor ele sempre quer o melhor para o clube dele. Então, quando ele avalia que tem alguma deficiência, ele quer que isso seja corrigido de maneira imediata. Isso é legítimo. Esse sentimento é de quem se preocupa com o clube, quem quer o melhor com o clube. Agora, a gente que vive o dia a dia da instituição, além dessa preocupação, a gente tem outras responsabilidades. O Vasco, ele tem uma situação financeira que a gente tem que ser responsável. O presidente Pedrinho nos cobra qualificar o elenco, desde que respeitado a tentativa de orçamento que a gente está construindo depois dessa turbulência que a gente viveu, principalmente no primeiro semestre desse ano. Então, o que a gente tem buscado é qualificar o elenco, respeitando as nossas limitações. No primeiro semestre, o Vasco ele já foi muito agressivo na janela de transferência, fazendo contratações, modificando um pouco o perfil do seu elenco. O Vasco investiu, ou se comprometeu a investir, eu posso dizer aqui, mais de 16 milhões de euros no primeiro semestre, na janela de transferência. A gente tem que pagar algumas situações que estavam em aberto da temporada passada. Por exemplo, às vezes o torcedor não sabe, o Vasco na atual janela tinha 2 riscos de transfer ban, por pagamentos que eram pendentes desde o ano passado, que não tinham sido pagos. O Vasco tem mais riscos de transfer ban na janela de janeiro, por pagamentos que foram estabelecidos no ano passado e não foram cumpridos. Então, não estou trazendo situações desse ano, estou trazendo situações ainda do ano passado. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade para pensar o Vasco de uma maneira sustentável. Repito, a gente concorda que a gente deve buscar reforçar o nosso grupo. A gente conversa com a comissão técnica, conversa com os próprios jogadores. Os jogadores gostam quando chegam
atletas que podem qualificar o elenco, porque o objetivo deles é o mesmo que o nosso, é ser campeão, é levar o Vasco, como o Jean cita, de volta à Copa Libertadores. Então a gente sabe que a gente precisa tanto de um time de qualidade como de um elenco também de qualidade. Então a gente está todo mundo na mesma sintonia, todo mundo com o mesmo desejo. Agora a gente que está dentro do clube tem a responsabilidade de fazer o pagamento das contas no final da história. Então a gente tem que ter uma tentativa de equilíbrio. A gente sabe que isso é natural, os outros clubes também têm cada um as suas dificuldades. E a única reflexão que eu deixo ao torcedor é que, claro, a gente ainda não conquistou nada, a gente sabe a responsabilidade que é esse fechamento de temporada. No futebol, muitas vezes não importa apenas como as histórias começam, importam como as histórias terminam, mas dentro da atual temporada, a gente tem conseguido reagir. Hoje é dia 28, eu faço oficialmente, fiz ontem 2 meses de Vasco, meu contrato é do dia 27, foi apresentado formalmente dia 1º. Então, nesses 2 meses, quais as mudanças que o Vasco já indica ter? Por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro, qual a mudança que a gente teve depois da chegada do Rafael Paiva, da minha chegada, da chegada do Felipe, do Pedrinho? Quais as mudanças que o Vasco indica para a temporada? A gente saiu de uma zona de rebaixamento hoje para atualmente o 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Não é onde a gente deseja estar, dentro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe a expectativa que a torcida Cruz Maltina tem. Na Copa do Brasil, a gente vem agora para 2 jogos muito difíceis contra o Atlético Paranaense, que é um clube que nos últimos anos conseguiu ter sucesso na própria Copa do Brasil, como na Sul-Americana. Mas o Vasco chega nas quartas de final depois de 9 anos. Também não é onde a gente quer estar, não é em quartas de final de Copa do Brasil, mas são indicativos do que tem sido feito durante a temporada. É claro que as mudanças que muitas vezes o torcedor deseja, não é em apenas uma janela de transferência que você consegue. A gente tem hoje, se você olhar a Série A ou a Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes que estão na liderança não são os clubes que fazem mais investimentos, são os clubes que fazem a melhor gestão esportiva dos seus departamentos de futebol. São clubes que trabalham com equilíbrio, são clubes que trabalham com responsabilidade, são clubes que muitas vezes não chegam e não jogam para a torcida, não fazem média em rede social, mas são clubes que buscam se dedicar a construir um projeto sustentável. É esse o caminho que o Vasco acredita, é esse caminho que o Vasco quer percorrer, claro que respeitando a grandeza desse clube. São 126 anos, são milhões de torcedores apaixonados. A gente sabe que a pressão no Vasco é muito grande, mas a gente tem que ter racionalidade na tomada de decisão. Boa noite, Marcelo, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos e NTCast. Dentro disso tudo que você acabou de trazer, eu queria te fazer uma pergunta a respeito de um jogador que foi especulado no Vasco, que você chegou a falar dele nessa semana, e um outro que os nossos colegas do GE chegou a falar também, que foi o Benjamin Garré e o Luan Pérez. Também você, tipo assim, o próprio Vasco, na sua pessoa, confirmou. Eu queria saber como é que estão essas 2 negociações, porque a informação que veio do GE é que o clube russo rejeitou a primeira proposta do Vasco. Queria saber se essa proposta existiu, se o Vasco tem interesse em fazer outra proposta e se, no caso, se o Luan Pérez não vier, se o Vasco tem um outro plano, um outro jogador para esse fechamento de janela. E aqui para o nosso Jean, eu queria perguntar a você, Jean, você veio de 3 grandes temporadas no futebol do México, muito expressivo, um dos jogadores titulares de lá, protagonista, e você vem para cá nessa expectativa do torcedor que precisa de um jogador agudo, de profundidade. Queria saber de você, porque existe até uma comparação sua com o Soteldo. Eu queria saber como é que você lida com essa comparação, com essa expectativa do torcedor, e se você também poderia aqui nesse fechamento de coletiva mandar um recado para a torcida vascaína que criou uma expectativa enorme em cima do seu nome para esse restante de temporada. Obrigado, tá? E seja bem-vindo. Muchas gracias. Sí, la verdad que me tocó enfrentar a Soteldo muchas veces, tanto en Chile, en México y en la selección, y siempre nos dijeron que teníamos muchas cosas parecidas en el tamaño,
en la forma de jugar y creo que es muy lindo saber que te comparan con alguien como él, de una excelente trayectoria. Entonces creo que mis características son muy similares a él, de ir siempre hacia adelante, de buscar el gol o asistir a algún compañero. Y la verdad que mi expectativa acá siempre son las más altas, poder estar en el equipo titular, haciendo goles, dando la asistencia a mis compañeros, pero siempre lo más importante es que el equipo gane, que logremos títulos y estar en copas internacionales, que eso te lo exigen en todos lados. Entonces creo que acá es un club muy grande, que hay que estar siempre peleando los primeros lugares y entregándose al máximo, tanto para el club como para la afición que te lo exigen siempre, y creo que eso es un lindo desafío y que creo que lo voy a hacer de la mejor manera. Un mensaje para la afición. No, que se queden tranquilos, que soy un jugador que se entrega siempre al 100%, que nunca va a dar un balón por perdido. Entonces lo único que les puedo decir es eso, y que ellos nos sigan apoyando como lo han hecho siempre, como me tocó sufrirlo cuando vine a jugar acá y como me tocó vivirlo el otro día, que estuvieron apoyando los 100 minutos que duró el partido. Entonces solamente eso, que se queden tranquilos, que me voy a entregar al 100%. Vamos lá, eu de novo, né? A estrela da coletiva é o Jean, que está sendo apresentado. A coletiva de mercado, falei, a gente pontua depois da janela. O que eu posso dizer? Eu entendo, repito mais uma vez, essa expectativa que todo torcedor tem sobre contratação, sobre mexer em elenco. Agora, o trabalho do diretor de futebol não é só contratação. Tem temas que às vezes são mais chatos para o torcedor ouvir, mas, por exemplo, a gente está planificando todo o plano de cargos e salários novamente do Vasco. O Vasco não tem uma política estabelecida de planos de cargos e salários. A gente tem que fazer isso no departamento de futebol, digamos, desde cargos mais simples, rouparia, massagista, enfermeiro, até o técnico do futebol profissional, todo administrativo. Tem uma política de cargos e salários para todos os atletas da divisão de base. Onde é que o Vasco pode investir, o que é que o Vasco não pode investir, onde é que é justo ter luva, onde é que é justo ter pactuação de direito econômico. Então a gente está tendo que mexer em toda essa mecânica do clube. A gente tem que criar uma metodologia de trabalho na divisão de base que tenha uma interligação boa com o futebol profissional, independentemente de quem seja o treinador. Hoje a gente tem um técnico, o Paiva, que já teve a oportunidade de passar anteriormente pelo Vasco no Sub-17, estava mais recentemente no Sub-20, que facilita esse trabalho junto com a divisão de base, tanto que a gente tem diversos jogadores, principalmente a geração 2005, atuando no profissional. Se fosse por contratação, o Paiva não seria o técnico do Vasco, porque a gente teria contratado um técnico no mercado. A gente entendeu que a melhor resposta para o Vasco estava dentro da sua casa. E os resultados que o Paiva tem entregado para o nosso clube mostram que esse indicativo é um indicativo correto. A gente pode discutir internamente, que é um tema público. A gente tem a questão de São Januário, que está o potencial construtivo, foi debatido, e naturalmente vai ter reforma de São Januário. Quando tiver reforma de São Januário, onde é que a categoria de base do Vasco vai ficar? A gente tem os alojados aqui, a gente tem a parte de saúde e performance aqui, a gente tem a parte de academia aqui, falando de divisão de base. Os garotos treinam em Caxias e no Arte Sul. Onde é que a gente vai interligar todo esse trabalho a partir da temporada que vem, se a gente não vai ter São Januário? Então a gente tem diversas demandas no nosso trabalho de dia a dia, e repito, entendo que a demanda mais sensível é a contratação de atleta para o elenco profissional, que é o pilar do Clube de Regatas Vasco da Gama. É onde o torcedor naturalmente deposita maior expectativa. Mas a gente tem que conseguir fazer um trabalho de modo estruturado. Os dois atletas que você perguntou de maneira específica, eu nem confirmei nem neguei ontem que o Vasco negocia ou não com eles. Eu falei das características de cada um. Citei o caso do Juan Pérez, que é um atleta que teve boas passagens no futebol brasileiro, especialmente a mais recente, quando ele esteve no Santos. Chegaram a disputar final da Copa Libertadores. Depois, quando ele foi para o futebol europeu,
nessa segunda passagem. Ele teve uma passagem muito positiva no Olympique de Marseille e vinha jogando no Fenerbahçe, até que no lance onde ele dá um carrinho, ele bate o joelho ali, um pouco da canela na trave, e naquela altura ele já tinha um indicativo que poderia ser algo cirúrgico. Se tentou um tratamento conservador e depois não teve sucesso, ele terminou indo para uma cirurgia. E o Garré é um atacante que joga pelo lado direito do campo, um atleta que tem uma capacidade de finalização boa de fora da área, e é um atleta que também está voltando recentemente de contusão, uma contusão mais leve, e são as características dos jogadores. Agora, a questão de negociar ou não, a gente nunca gosta de tratar isso em público. Sei que às vezes dificulta o trabalho da imprensa, sei que isso às vezes aumenta a tensão junto ao torcedor. Minha formação original é comunicação, trabalhei com jornalismo de 2002 a 2014, 12 anos. Então sei a dificuldade que é, às vezes, para a imprensa conseguir apurar um nome, para conseguir confirmar uma informação, mas o nosso trabalho é defender os interesses do Vasco. E naturalmente, quando a gente diz que, por exemplo, o Vasco quer contratar na posição X, muitas vezes o mercado começa a precificar de um valor mais alto para o Vasco essa posição. Se eu falo que em posição Y eu quero tirar um elenco do Vasco, eu estou desvalorizando um ativo do Vasco. Então a gente tem que ter uma série de responsabilidades. Sei que isso pode causar um desgaste com a imprensa, um desgaste com a torcida, mas o nosso papel é defender, acima de tudo, o interesse do Vasco. É dar os resultados para o Vasco, e é com esses resultados que no final a gente vai ser bem ou mal avaliado pelo torcedor. Então, para falar de situações mais específicas, eu prefiro falar depois da janela de transferência, porque a gente pode se aprofundar, e eu sempre vou confiar nas pessoas que estão dentro do Vasco. E isso vocês podem ter certeza da minha parte. Eu confio nos nossos funcionários, eu confio na nossa comissão técnica, eu confio nos nossos atletas, e a gente vai, pouco a pouco, dia a dia, dar o resultado que o torcedor Cruz Maltino merece. Não é um trabalho da noite para o dia, é dia a dia, é pouco a pouco. Eu sei que muitas vezes não é o que o torcedor quer ouvir, mas eu já tive essa experiência em outros clubes, e a gente tem muita confiança no que a gente consegue construir dentro do Vasco, claro, com o apoio do torcedor Cruz Maltino, que sempre esteve no lado do clube, na frente do clube, junto do clube. Isso eu tenho certeza que não vai mudar. A última aqui. Não vai? Então obrigado, Jean. Obrigado, Marcelo. Tranquilo, gente? Oi. Eu só tirar um questionamento, eu acho que a publicação da carta aberta do Pedrinho em relação àquela fala do jornalista de Curitiba, e eu acho que o clube é muito social, você não fala Sim, sim. sociais. A gente tem isso, tem o colégio aqui e tudo. Exato, só que eu não sei se os senhores estão confortáveis para a questão do nosso comitê regional do Rio de Janeiro, tratou a Zona Norte, a Zona Sul da cidade. Rapaz, o nosso presidente tem autonomia máxima de falar o que deseja. Não só por ele ser o presidente do clube, mas pela própria história que ele tem. O Pedrinho foi criado aqui desde 6 anos de idade. Então, assim, ninguém melhor do que o nosso presidente para dar posicionamento. E a gente tem que sempre aprender com o presidente. A gente tem que aprender. Então, se o presidente teve aquele posicionamento, é mais um ensinamento para a gente que é funcionário aprender com o presidente. Então, apoio total. O Vasco tem um posicionamento direto em relação O posicionamento do Vasco foi o presidente. A gente falou, tá mais que aprovado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Jean.